Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, hoje é 26 de novembro do ano 2021. No Evangelho de São Mateus, do capítulo 24, versículo 29, diz assim: a volta do rei à terra no final da tribulação. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Esse texto bíblico, ele não está falando de arrebatamento da igreja. Os pós-tribulacionistas, é lógico que eles vão falar que é o arrebatamento da igreja, porque eles não acreditam no arrebatamento antes da grande tribulação. Mas esse texto bíblico, ele não está falando do arrebatamento da igreja. Eu já vi até alguns pré-tribulacionistas pregando isso aqui como se esse texto fosse o arrebatamento da igreja, mas não é o arrebatamento da igreja. Eu quero até sugerir aos irmãos, eu não tenho condições para fazer um vídeo de 1 hora para vocês, eu não tenho recursos para fazer um vídeo de uma hora para vocês, esclarecendo detalhadamente sobre este assunto. Eu gostaria que vocês pesquisem aí no YouTube, coloque assim, a cronometragem do arrebatamento Arno Froese, da chamada da meia-noite. O Arno Froese, da chamada da meia-noite, ele vai explicar detalhadamente esse texto bíblico. Esse texto bíblico, ele não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Aqui, Jesus está voltando em Jerusalém com a igreja. Ele já está voltando com a igreja que ele levou no início dos 7 anos. Meu irmão, quando você compara as escrituras com as escrituras, não resta nenhuma dúvida de que esse texto não está falando de arrebatamento da igreja. Isso aqui é uma regra de hermenêutica, a Bíblia se interpreta. Quando você pega esse texto, por exemplo, aqui, o versículo 29 e o 30, está falando da segunda vinda em Jerusalém. Quando que Jesus volta em Jerusalém? E logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, no final da tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então aqui está falando da segunda vinda de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. Agora o versículo de número 31, ele não está falando de arrebatamento, meus irmãos. Quando você pega esse versículo 31 e você compara com 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, e você compara com 1 Coríntios 15, 51 e 52, que são os dois textos clássicos do arrebatamento. Os dois textos clássicos do arrebatamento é 1 Tessalonicenses 4, 16 e 1 Coríntios 15, 51 e 52. Lá você não vai ver que Deus envia anjos para arrebatar a igreja. As escrituras não podem contradizer. Se esse texto aqui, de Mateus 24, 31, estivesse falando do arrebatamento da igreja, então lá também, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 1 Coríntios 15, 51, então Deus também ali enviaria anjos.
Lá não existe anjos ali. Deus não envia anjos no arrebatamento. O próprio Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo restarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Paulo simplifica assim. E 1 Coríntios, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Então, nesses dois textos clássicos do arrebatamento, ele não envia anjos. Aqui, nesse texto de Mateus 24, 31, ele envia anjos então. Então, quem são esses escolhidos aqui? E ele enviará os seus anjos com o rijo clangor de trombeta, ou seja, aqui, nessa vinda aqui, o Senhor volta em uma festa de trombetas. O Senhor Jesus, ele volta aqui em uma festa de trombetas, no final da tribulação, aonde ele cumpre, e anteroar, ele cumpre a festa de trombetas, e em seguida, ele cumpre o Yom Kippur, onde os judeus se convertem, e depois o Tabernáculos, que é o milênio. Essas três festas serão cumpridas na segunda vinda em Jerusalém. Então veja bem, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Quem são os escolhidos aqui? Não é a igreja não está aqui mais. A igreja já foi arrebatada 7 anos atrás. 7 anos antes do final da segunda vinda em Jerusalém. Então quem são esses escolhidos aqui, meus irmãos? Esses escolhidos aqui é o povo de Israel. Por quê? Porque aqui o Mateus 24, ele está falando com Israel e não com a igreja. Esse é o problema dos pós-tribulacionistas. O pós-tribulacionismo, eles colocam a igreja no lugar de Israel. Esse texto aqui, Jesus não está falando com a igreja, ele está falando com Israel. Esta é uma regra de hermenêutica. Para quem Deus falou, ele está falando aqui com Israel, os quais ajuntarão os seus escolhidos, os judeus que estarão ainda dispersos. Muitos judeus já voltaram para Israel desde 1948, mas até na segunda vinda em Jerusalém, há muitos judeus dispersos. Inclusive nos Estados Unidos, existe muito mais judeus nos Estados Unidos do que no próprio estado de Israel. Os irmãos sabem disso. Então, na segunda vinda em Jerusalém, muitos judeus ainda vão estar dispersos. Então, Deus ele envia os anjos, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Ou seja, ele ajunta os judeus, os anjos ajuntam os judeus que estão espalhados nos 4 cantos da terra, que é o que está dizendo aqui, os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade da terra. Ou seja, esses judeus aqui que estão espalhados ainda na segunda vinda em Jerusalém, eles sofrem um arrebatamento horizontal. Eles são transladados dos 4 pontos da terra em direção a Israel para reconhecer o seu Messias. Nós vemos um arrebatamento horizontal ali na história de Filipe, ali em Atos 8. Ali houve um arrebatamento horizontal. A igreja, ela não será arrebatada horizontalmente. A igreja será arrebatada de uma forma vertical. A igreja sai da terra para o céu. A igreja sai da terra para o céu. Nesse caso aqui, os judeus escolhidos, eles são transladados dos 4 cantos da terra, num arrebatamento horizontal, em direção a Israel. Lá eles vão se converter, eles vão ver o sinal dos cravos ali na mão de Jesus. Aí eles se convertem e entram no milênio. Eles vão entrar no milênio. Então, meus irmãos, esse texto bíblico, ele é mal interpretado pelos pós-tribulacionistas. Por que é interpretado pelos pós-tribulacionistas? Porque eles colocam a igreja no lugar de Israel. A teologia da substituição, ela faz isso, ela coloca a igreja no lugar de Israel. Então aqui não é arrebatamento. Isso aqui não está falando de arrebatamento da igreja. É só você, como eu disse, você pega esse texto aqui de Mateus 24, 31 e compara com 1 Tessalonicenses 4, 16 e compara com 1 Coríntios 15, 51 e 52. Lá, Deus não envia anjos no arrebatamento.
tanto faz o texto de 1 Coríntios 15:51, como o texto de 1 Tessalonicenses 4:16, Deus ele não envia anjos. Aqui ele envia anjos para juntar os escolhidos, ou seja, judeus dispersos, judeus que ainda vão estar dispersos no final da tribulação, vão sofrer um arrebatamento horizontal, serão transladados para Israel e ali vão se converter ao seu Messias. Então eu queria trazer esse esclarecimento aos irmãos, porque o pós-tribulacionismo, eles fazem muita confusão com a escatologia. O pós-tribulacionismo é muito confuso, é muito confuso. É muita confusão com a escatologia bíblica, meus irmãos. No momento que você não sabe diferenciar a igreja de Israel, e você coloca tudo no mesmo barco, você vai para a teologia da substituição. Você vai para a teologia do pacto. Aí você muda toda a escatologia bíblica. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima sexta-feira na presença do Pai Celestial. Amém.